Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Estão prontos para assistir a nossa aula de hoje? Então fiquem atentos, prestando atenção na nossa aula, nosso conteúdo, que a tia também vai corrigir a nossa atividadezinha hoje. Então, sempre prestando atenção. A tia manda as atividades para casa e corrige sempre nas nossas aulas. Sempre no finalzinho do capítulo, a tia está corrigindo a nossa atividade, tá bom? Então, fique atento. O setor industrial é muito limitado. Falta capitais tecnológicos e mão de obra especializada. Uma melhor rede de transporte e mercados consumidor. É o que a gente já havia falado antes sobre a rede de transporte. Não houve um investimento maior para ligar essas regiões desse continente africano. Porque os colonizadores só se preocuparam em quê? Em ligar aos portos. A escoar essas mercadorias para os portos. E não ligar as regiões desse continente. A maior parte dos países africanos é dependente da exportação de produtos industrializados. A maior parte desses países do continente africano, eles dependem de produtos industrializados. Fatores que provocam deficiência no setor são esses aqui, ó, a falta de interesse por parte dos empresários locais, das multinacionais, investir na implantação de indústrias, reduzido desenvolvimento tecnológico, falta mão de obra qualificada, a rede de transporte precário, mercado consumidor restrito, com baixo poder aquisitivo. Quando nós falamos em desenvolvimento industrial, meus amores, vocês têm que lembrar que tem que haver um maior investimento em infraestrutura, em rede de transporte, para escoar essas mercadorias. E não houve esse investimento no continente africano. E nem mão de obra qualificada para o desenvolvimento dessa industrialização desse continente. Nós vamos ver as precárias condições de vida da África. A população, as condições de vida que vive a população africana. Observe que, se vocês lembrarem de propaganda na TV, sempre vão mostrar crianças magras, com baixa de nutrição. Vocês sempre podem observar que sempre faz propaganda, sempre chamando a atenção para esse fator. Então, vocês observam essa imagem aí. Nós temos a dívida externa e a corrupção que há nesse continente, o pagamento de parcelas da dívida externa e o desvio de verbas públicas esvazia os cofres dos governos, que ficam sem recurso para obras sociais. Então, essa dívida externa faz com que o governo não tenha dinheiro suficiente para investir em relação ao desenvolvimento social. A África subsaariana é a região do mundo com a pior nota média do índice de percepção da corrupção. Você pode observar, quanto país mais pobre, quantos países mais pobres forem, mais corrupção vai haver. E o que acontece? Essa corrupção, essa dívida externa faz com que não haja esse investimento nesse continente. Então, meninos, hoje chegou o dia da nossa correção. A tia passou esse slide antes para vocês e agora nós vamos corrigir a nossa atividadezinha da página 160 e 161. A primeira questão do livro de vocês: cite as atividades econômicas de maior destaque na África. A resposta é essa. Suas atividades econômicas de maior destaque são agricultura, pecuária e o extrativismo mineral e vegetal.
Na segunda questão, explique o que é e como se caracteriza o sistema de Prantl e cite os principais produtos desse sistema da África. Vocês podem achar que essa atividade tem essa resposta grande, mas, meus amores, você também pode fazer um resumo dessas respostas. A tia colocou essa fotografia do livro de vocês, mas isso não significa que você só tem que responder desta forma. Não, você pode responder resumidamente com suas palavras dentro do contexto, tá bom? Na segunda questão, a resposta é essa daí, ó. Os colonizadores implantaram um sistema de monocultura nas terras mais férteis, denominado Prantl, o qual se caracteriza por grandes plantações em que se cultiva apenas um tipo de produto. Sobre esse sistema, na África são produzidos o café, a cana-de-açúcar, o cacau, amendoim, algodão, banana, o abacaxi e o chá, com o emprego de um grande número de trabalhadores que recebem baixos salários. Na terceira questão, por que a prática da pecuária é pouco vista no continente africano? As modificações naturais não permitem a prática de pecuária. A prática da pecuária, que justifica sua pouca atividade no continente africano. A tia está lendo com calma para vocês ouvirem a tia. Além de vocês verem, vocês estão também ouvindo a tia. Então, para facilitar a correção da atividadezinha, tá bom? Na quarta questão, ele está pedindo para você colocar as consequências da prática de cultivo único para o solo africano. Primeiro, atacar diretamente regiões destinadas à agricultura de subsistência, transformando-as em áreas de monocultura. Segundo esse empenho em ampliar a extensão de terras, tem ocasionado a derrubada de florestas, como consequência, a aceleração do processo de desertificação. Na quinta questão, o que atraiu os colonizadores europeus para a África, passando o período da colonização, o continente está livre da exploração de outros países? Justifica a sua resposta. Foi a abundância de jazida minerais que mais atraíram os colonizadores europeus, mesmo tendo acabado o processo de colonização. Ainda hoje, os países africanos possuem companhias mineradoras de origem europeia, norte-americana e japonesa, como, por exemplo, as multinacionais exploram o subsolo africano, enviando aos seus países de origem a maior parte do lucro e da produção obtida com a comercialização dos recursos naturais. Na sexta questão, por que a África tornou-se um mercado livre, um objeto de cobiça para os outros países? Qual o objetivo da visita Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, fez ao mês de julho de 2009 à África subsaariana? A África, em virtude de possuir riquíssimas reservas naturais, tornou-se um objeto de cobiça, um mercado livre, importante e atraente para os países pobres de matéria-prima, como a China e os Estados Unidos. Essa visita
faz parte do jogo de interesse estratégicos, pois os norte-americanos estão determinados a desenvolver uma ofensiva comercial, diplomática, militar para aumentar sua influência na África. Na 7ª questão, identifique a origem do terrível problema da fome na África e o que acentuou esse mal. A origem dessa flagelo tem suas raízes plantadas no colonialismo europeu, que estabeleceu o modelo econômico de dependência externa mantida posteriormente pelas elites africanas, que as cederam ao poder durante o processo de descolonização. Na 8ª questão, qual a relação entre o crescimento populacional e os problemas sociais na África? O grave dos problemas sociais na África está relacionado ao crescimento populacional ocorrido nas últimas décadas. Esse continente é um dos que possui a maior taxa de média de crescimento natural, aproximadamente 1,9% ao ano. Por outro lado, há uma baixa expectativa de vida, o que torna a população economicamente ativa insuficiente para prover o sustento das crianças e dos jovens. Na 9ª questão, como podemos caracterizar a industrialização africana? E quais os principais setores de sua indústria e seus principais produtos e os países mais industrializados? Por possuir uma economia voltada para a produção de recursos primários, a África tem um nível de industrialização baixíssimo, mesmo ao compararmos com o nível de outros países do mundo subdesenvolvido. Seus principais setores da indústria têm ligação com beneficialmente de produtos agrícolas, com vistas à exportação, como usinas de açúcar, torrefadoras de café, tecelagens de algodão e indústria de suco concentrados e a fábricas de óleo vegetal. Aí, meu amor, se você quiser resumir mais ainda, você pode resumir essa atividade, tá bom? Então, na próxima semana, nós faremos a nossa correção das páginas que foi para casa durante essa semana.